Bom, boa tarde a todos. Iniciando mais uma aula de Educação Física, turmas do primeiro ano do IFTM. E a aula de hoje nós iniciaremos o conteúdo basquete. Lembrando que o basquete a gente vai trabalhar com ele até no final do segundo trimestre. É o conteúdo restante aí para a gente finalizar esse trimestre. Certo? Então eu vou trazer aqui um pouco da história hoje, um pouco de curiosidades para vocês estarem conhecendo. Quem já tem conhecimento vai reforçar um pouquinho o seu conteúdo e a gente vai fazer um debate aqui acerca desse conteúdo, certo? No final da aula eu já vou falar para vocês o que teremos na próxima aula em relação ao basquetebol e já adianto aqui que nas aulas posteriores eu já vou trazer um trabalho para vocês fazerem em casa, certo? Mas depois eu explico com mais detalhes aí as regrinhas desse trabalho que vocês terão que fazer. Combinado? Quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma afirmação aí para fazer, pode abrir o microfone aí durante a apresentação e pode falar, tá bom? E eu espero que falem. Maria Luísa não está conseguindo entrar. Será que ela está entrando? Ela está entrando pelo e-mail institucional, né? Porque eu coloquei só lá no Google Sala de Aula. Vocês têm grupo de WhatsApp aqui, da sala? Com os professores? Sim. As duas turmas do primeiro F e primeiro G são as únicas turmas que eu não estou inserido nos grupos ainda. Então, Você passou o seu número no Classroom? Não coloquei lá. Ah, tá. Mas depois eu vou pedir pro... É o Américo ou o Vicente? É o Vicente, né? Não, nos grupos do professor, a gente que criou. Aí os professores foram mandando número pra gente e a gente foi colocando. Ah, entendi. Então depois aqui no final da aula eu coloco o meu número, algum de vocês aí, quem for administradora, me adiciona lá. Certo? Beleza. Bom, basquetebol. O que vocês entendem por basquetebol quando vocês ouvem apenas a palavra, alguém dizendo este nome? O que vem à cabeça de vocês? O que é basquetebol para vocês? E aí? Futebol de mão? Futebol com a mão? Será que é isso? Vamos pensar. O que mais aí? O que vocês acham que é basquetebol? Conversa comigo, gente. Eu nunca pensei muito sobre, é só um esporte, tipo assim, tem que marcar o ponto, lá tem a bola, a cesta, o tempo. Isso, tem que marcar o ponto. Beleza, já tá ajudando aí, ó, já estamos clareando. Eu preciso marcar o ponto. Marcar ponto aonde? Pode falar, Lucas. Na cesta, não pode ficar segurando a bola, tem que ficar no chão. Isso, exatamente. Então, o Lucas aqui já falou que a Luísa começou, né, falando que tem que marcar ponto, de preferência na cesta, ou seja, obrigatoriamente na cesta, e o Lucas já colocou aí alguma coisa sobre regras, né, que não pode ficar segurando a bola. Tem que ficar quicando ela no chão. Mais alguma coisa? A respeito do basquete? Sim, não, talvez. Quem tem raiva da sua voz aí pode escrever no chat. Porque ontem eu ouvi essa. Professor, eu tenho raiva da minha voz. Eu posso escrever no chat? Eu falei, pode. Os pontos dependem da área do círculo. Não. Sim, os pontos, a quantidade de pontos depende da onde é feito o arremesso, depende da onde você vai arremessar essa bola. É o garrafão. Sim, o garrafão é uma área do basquete muito importante, porque ela determina várias regras, né, que são utilizadas no jogo. Então, o garrafão é essa área logo abaixo aqui da cesta. Ele tem um formato retangular e ele tem um círculo logo
em uma das suas extremidades, né? Na verdade, é um semicírculo dos dois lados, porque ele tem uma divisão aqui no meio. O começo do jogo é no centro, né? Exatamente. O início de cada jogo de basquete é realizado aqui no centro. Os jogadores fazem aquela rodinha, né? Faz aquele círculo aqui, posicionados assim, em cima da linha ou fora dela, e apenas 2 jogadores ficam no centro e a bola é jogada ao alto. Então aí a gente já percebe um pouquinho da diferença do basquete para os outros esportes. Por quê? Se a gente comparar com o futebol, por exemplo, o futebol, o jogo também começa no centro. Rafaela, ela tem que pedir, vou colocar o link aqui, você envia para ela, porque os convites que estão aparecendo para mim, eu estou aceitando. Deixa eu colocar aqui. Bom, o link está aí. Então, no futebol, o jogo também inicia no centro, mas é feito um sorteio, né, para ver quem vai iniciar a partida. No basquete, não. No basquete, a bola é lançada ao alto e esses 2 jogadores têm que dar um tapa nessa bola em direção a alguém do seu time. E outro detalhe diferente dos outros esportes, que quando a partida inicia, os jogadores ficam aqui posicionados nesse círculo central, em cima da linha ou fora dele, como foi falado, mas não tem aquela obrigatoriedade de um time de um lado, um time de outro. Não, os jogadores podem ficar misturados aqui nesse círculo. Por quê? Porque antes do início da partida, cada equipe já sabe para onde que ele vai ter que fazer essa cesta. Então ele pode ficar posicionado em qualquer lugar desse círculo, ele já sabe para onde que ele tem que ir. Ah, professor, então o time vai ficar posicionado mais próximo da cesta que ele tem que fazer? Não, o basquete ele tem uma particularidade também, que os jogadores que ficam posicionados em direção mais próximo conseguiu entrar aqui, mais próximos da cesta que ele tem que fazer, são aqueles jogadores que às vezes têm um pouco mais de habilidade no início. Os outros vão ficar aqui atrás, para se caso a outra equipe pegar a bola, eles consigam defender. Né? Então é dessa forma que eles se posicionam. Beleza? Mais algum comentário aí a respeito do basquete, sobre o que vocês já sabem? Eu acho que quando fala basquete, uma das características que vem na minha cabeça é que os jogadores são altos. Basquete, o vôlei, né, até o futebol hoje, o próprio handebol, falando assim só de esportes de quadra, se você tem uma certa altura, você vai te ajudar, né, na hora do jogo, mas não necessariamente ele é voltado para pessoas altas. É lógico que vai te ajudar, por quê? Quanto mais alto, mais próximo da cesta você vai estar, né? Só que tem um porém. Hoje em dia não tem tanto isso, mas até um tempo atrás, quando o jogador era muito alto, vocês podem até perceber aí, principalmente às vezes quando eles são mais jovens, a pessoa quando ela é muito alta, não hoje, né? Hoje os atletas são, além de altos, eles são muito físicos, né? Então, antigamente as pessoas que eram muito altas, eles eram assim, chamado molengão, né? Ele era muito molenga, então tinha que ter aquele mais baixinho, que era mais rápido, que tinha mais agilidade para fazer o jogo fluir. E o grandão ficava mais ou menos ali posicionado próximo à cesta, para ficar mais fácil dele fazer uma cesta, fazer a cesta, fazer o ponto, próximo dela. Né? É lógico que a altura ajuda muito, né? Mas nem sempre, dependendo da posição que você joga, lógico que você tem que ser alto, mas não precisa ser gigantão igual a maioria dos jogadores que a gente vê. Isso falando, gente, como iniciação, depois que a gente se torna profissional, caso venha a se tornar, aí é lógico que a altura vai fazer muito efeito. Mas a gente tem casos aí de jogadores, eu tenho 1,73 m, eu não sou alto, mas eu já vi casos de jogadores que são mais baixos que eu, que tenho menos de 1,70 m, que já jogou até na NBA, que é o campeonato dos Estados Unidos, lá que é o mais famoso que tem no mundo de basquete. Então, o tamanho ajuda demais.
mas não é um pré-requisito para ser jogador de basquete, tá? Eric, pergunta? Nesse caso aí, tem um tamanho mínimo para poder participar do basquete? Não, não tem tamanho mínimo. Vai depender muito do jogador, é igual eu falei. Ó, como que vocês iriam imaginar, por exemplo, um jogador de 1,65 m, tem alguém aqui na turma aqui que tem 1,65 m hoje? É lógico que vocês vão crescer mais um pouco. Mas tem alguém que tem essa altura? Ó, Gabriel, Luísa, João Marcos. Certo. Se vocês não crescer mais nada até os 18, 20, 21 anos, vocês têm sim condição de ser um jogador de basquete. Pode ser que, dependendo da posição, dependendo de onde você for jogar, você não consiga jogar em alto nível, né? Mas, igual eu falei, já teve casos, depois vocês podem até pesquisar aí na internet, jogadores baixos que se tornaram grandes jogadores de basquete, né? Até lá, igual eu falei antes, igual lá no campeonato dos Estados Unidos, lá, a NBA. Vocês podem pesquisar. Inclusive, alguns deles foi até campeão do torneio de enterradas que acontece todo ano. Ah, professor, como assim? Um cara de 1,65 m consegue enterrar? Consegue, gente, porque a carga de exercício que eles fazem é tão grande que eles acabam desenvolvendo uma impulsão maior do que os outros, né? Então, já aconteceu sim, parece impossível, mas já aconteceu. Tem gente aí de, às vezes, 1,80 m que não consegue enterrar. E enterrar, gente, é quando você consegue saltar e pendurar lá na cesta, tá? Para ficar fácil de entendimento. Depois a gente vai aprender sobre esses fundamentos aí, né? Ó, o João, o Eric já tá querendo me tirar do jogo. Não, gente, isso aqui depende muito do atleta. Ao mesmo tempo que você pode pegar aí, às vezes, alguém de 1,90 m que não tem agilidade nenhuma e não tem velocidade, não tem habilidade para poder jogar basquete, né? Isso aí é muito relativo. Ajuda muito, né? Mas não é um pré-requisito, igual eu falei antes. Beleza? Mais alguma pergunta? Aí, ó, nunca acertei uma cesta. Basquete é treinamento, viu, gente? Se a gente não treina, é difícil a gente se desenvolver no esporte, assim como os outros também. Mas o basquete, eu falo que o basquete ele é encaixado como um tipo de esporte de invasão. Existe uma divisão dos esportes agora, que tem esporte de invasão, esporte de rede, né? E o basquete ele entra como esporte de invasão. Mas eu acredito que o basquete também entra como esporte de precisão. Por quê? Se a gente imaginar, se a gente fazer uma análise aqui de local, de disputa, de objetivo e de material que a gente usa, para mim, o esporte de quadra mais difícil de se jogar é o basquete. Por quê? Olha o tamanho da cesta que eu preciso acertar. Olha a altura que ela está, né? Então, a bola, ela é maior, só que ela é pesada, né? Ela tem um peso maior do que as outras. Então, o basquete, para mim, em forma de aprendizado, para a gente aprender na prática, eu acho que é o mais difícil se comparado com o futsal, se comparado com o vôlei, se comparado com o handebol, né? Com o futsal e com o handebol, a gente faz uma comparação. Olha o tamanho da bola de futsal, olha o tamanhozão do gol lá que eu preciso acertar. Ah, professor, mas tem goleiro. Beleza, tem goleiro, mas o gol continua grande. No basquete tem gente que está protegendo a cesta também, né? No vôlei, eu tenho um espaço enorme para mim poder acertar lá a área do jogo. Tá certo que eu preciso fazer essa bola passar por cima da rede, nem sempre a gente consegue, né? Mas eu acredito, minha opinião, tá, gente? Eu acredito que o basquete seja um pouco mais complexo de se aprender por conta do seu objetivo, por conta do local que eu preciso acertar a bola ser pequeno, né? E eu ter, a quadra é menor também, se a gente comparar com a quadra de futsal, que são a mesma quantidade de jogadores dos dois, são 5 de cada lado, no futsal também, mas a quadra de futsal é quase o dobro da quadra de basquete, é muito maior, né? Então o basquete se torna mais complexo por conta disso. Beleza? Rafaela não alcança de jeito nenhum. Isso é verdade, gente. A grande maioria de vocês aqui, eu acredito que não vai alcançar. A gente vai aprendendo as regras aí, que a cesta, ela tem uma altura mínima,
aliás, uma altura, né? A altura tem que ser essa, não pode ser mais baixa. Né? Às vezes, em categorias menores, a gente pode até diminuir a altura da cesta, mas a altura oficial é aquela e não tem como chorar, né? Funciona dessa forma. Bom, falando um pouquinho da história, já tem gente zoando a Rafaela aí, né? A gente dá pezinho, Rafaela. É isso aí, ajuda ela aí, gente. Rafaela é muito baixinha, Rafaela? Qual que é a sua altura? 1,52? É uma altura para jogar basquete. Você vai ter que ser muito habilidosa, muito rápida e ter muita precisão aí nas suas mãos. Certo? Mas, assim, nada te impede de você ser uma jogadora e de você praticar o basquete. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem frequenta o clube Uirapuru? Quem já frequentou lá no período noturno? Uirapuru, aqui em Uberaba. Beleza. Vocês já viram os meninos fazendo aula de basquete lá no Uirapuru à noite? Não é coisa de rico não, gente. Para com isso. Vocês já viram o tamanho da professora dos meninos lá do Uirapuru, a Camila? Se eu não me engano, Rafaela, ela deve ter aproximadamente a sua altura. Ela não é alta. E ela já foi jogadora de basquete. Né? Ela já foi jogadora, ela não joga mais, apesar dela ter idade para jogar, é porque ela teve problema no joelho, ela sofreu contusão aí que não impossibilitou ela de jogar. Ela fez parte do time de Uberaba de basquete feminino, que já chegou até a final do Campeonato Brasileiro, né, há alguns anos atrás aí. Para você ter uma noção, acredito que você e os outros meninos aí, as meninas, devem ter em torno aí de 15, 16 anos, né? Ela fez parte do time adulto de Uberaba com 15 anos. Aí você pensa, nossa, então ela era muito boa, né? Era muito boa. Para chegar no time adulto com 15 anos, ela tem que ser muito boa no que faz. Né? E por ela ser mais baixa, ela tem que ser melhor ainda. Então, ela jogava muito, né? Não joga mais, se tornou professora, inclusive é professora de educação física também, né? Mas jogou profissionalmente. Né? Então, tá aí um exemplo de que a altura ajuda, mas não é pré-requisito. Victor, existe, Victor, o basquete paraolímpico, que na verdade a gente não usa mais esse termo paraolímpico, tá, gente? A gente utiliza paralímpico. Foi retirado esse ozinho aí, só para correção, porque a gente vê muito erro, até na televisão, o pessoal escrevendo errado. E falando errado também. O basquete paraolímpico, Victor, é aquilo que eu falei para vocês lá na minha apresentação na aula passada. É o basquete em cadeira de rodas. Aqui em Uberaba, inclusive, existe uma equipe, essa equipe também já disputou brasileiro, já disputou o Campeonato Mineiro, né? Até na época que eu trabalhava lá, todo ano a gente viajava lá para o Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Roda. E nas Paralimpíadas, que vai acontecer a partir do dia 24, tem basquete. E provavelmente deve passar aí nos canais aí, quem tem essas TVs por assinatura, Sport TV, como é que chama lá? Band Sports, os canais que passam aí. Tem como fazer enterrada no basquete paralímpico? Aí não, né? Aí não tem como. Não, a cesta é da mesma altura. Vocês vão descobrir a altura da cesta hoje ainda. Tá? Então, não existe diferença em relação às regras do basquete paralímpico, o basquete em cadeira de roda, para o basquete andante, como a gente fala, né? Existe esse termo, a gente fala andante para o pessoal que não tem a deficiência e basquete em cadeira de roda para quem tem a deficiência. A altura da cesta é a mesma, a quadra é a mesma, a única coisa que muda são os contatos. Então, alguns certos tipos de contatos que tem no basquete andante, no basquete em cadeira de roda não tem. A forma de contato e de marcar falta é diferente, tá? Depois eu posso trazer até algum material aqui para vocês aprenderem sobre.
É muito interessante. Beleza? Mais alguma perguntinha? Não? Escreve aí, gente. Conversa comigo. Tem hora que vocês somem. Aí, ó. Beleza, sem perguntas. Oi, pode falar. Não, eu só ia falar que eu tinha uma pergunta em mente. Eu falei assim, vou perguntar esse professor na hora que você estava falando. Depois que você parou de conversar, perguntou qual era a pergunta, eu tinha esquecido. Agora, Esqueceu? se eu lembrar da pergunta, eu faço. Beleza, se você lembrar, você pode abrir o microfone aí e me interromper, tá? Eu acho interessante saber um pouco mais sobre basquete paralímpico. Vou trazer um material para vocês, gente, já que vocês... alguém se manifestou, né? Então eu vou trazer um material para vocês aprenderem um pouco. É muito interessante a gente saber, porque o esporte paralímpico hoje em dia está muito na moda, né? Na moda não, está muito visto aí. Até um tempo atrás, na minha época lá, quando eu trabalhava com isso, pouca gente conhecia. Hoje em dia vai passar até na televisão as Paralimpíadas aí, coisa que era impossível há pouco tempo atrás. Então é interessante a gente saber mesmo para conhecimento. Vai que, né, a gente sempre conversava isso lá na DEFU quando a gente trabalhava. É importante a gente divulgar o trabalho nosso aqui, porque vai que acontece, né, não que a gente queira, tomara que não, mas vai que acontece algum acidente, você fica com sequela desse acidente, ou você desenvolve uma doença e fica com sequela dessa doença, você tem oportunidades de continuar, né, mantendo aí o máximo da sua vida em sua normalidade. É lógico que muitos terão as limitações, mas vocês, por exemplo, eu gosto muito de praticar esporte. Se hoje em dia acontecer alguma coisa comigo, eu parar de andar, eu vou fazer basquete em cadeira de roda lá na DEFU. É uma coisa que eu gosto. E além do basquete, tem atletismo, tem um monte de outros esportes aí, né? Mas é interessante a gente saber para conhecimento e para indicação para outras pessoas também. Beleza? Bom, caracterização. Tá meio clarinho aí, mas eu vou ler para vocês, tá? O basquetebol é um esporte coletivo, ou seja, por equipe, disputado por 2 equipes, né? Com 5 jogadores cada. O objetivo é introduzir a bola no cesto adversário e, ao mesmo tempo, evitar que o oponente marque pontos, introduzindo a bola em nosso cesto. Ou seja, eu preciso marcar pontos na minha cesta e proteger, aliás, marcar pontos na cesta do adversário e proteger a minha. No basquete, o pessoal prioriza muito a parte defensiva. Por quê? Se você não toma cesta, a chance de você ganhar é muito grande, né? Então, a defesa no basquete é importantíssima, existe treinamentos específicos só para defesa. Certo? Vence a partida a equipe que fizer mais pontos. Lógico, né, gente? Então, tá bem claro aí. Dúvidas? Ó, quem tinha falado aqui, dependendo da região aí, dependendo do lugar que é feito a cesta. Ó, aqui nós temos a quadra, a linha dos 3 pontos. Ó, professor, a linha dos 3 pontos, então quer dizer que se eu arremessar nela e acertar, o meu time conquista 3 pontos? Se você acertar a linha, não. Se você arremessar antes dessa linha, 3 pontos para o seu time. E se eu pisar na linha? Vale 2. Certo? Então, essa é a regra da linha dos 3 pontos. Correto? Zona de cesta de 2 pontos. Então, depois dessa linha dos 3 pontos, aí em direção à cesta, quanto mais próximo for, vale 2 pontos em qualquer lugar dessa região aqui, ó. Dessa área. Certo? Então, para ficar fácil de entender. Fora da linha, atrás da linha, 3. Depois dessa linha, em direção à cesta, em qualquer lugar dessa área, 2 pontos. Professor, e o garrafão e esse lance livre que está escrito aqui? O garrafão é essa área que está pintada aqui disso, está escuro. Ó.
Certo? Eu falei para vocês que tinha um semicírculo, ó, e um semicírculo do outro lado. Beleza? Tá faltando aqui mais uma marcação nessa quadra? Depois eu vou falar para vocês. O garrafão é essa região aqui. Para que serve o garrafão? O garrafão serve para quando um atleta vai cobrar um lance livre. Certo? O que é o lance livre? É uma falta. Então, toda falta é cobrada lance livre? Não. Dependendo da região onde foi a falta, dependendo do ato do atleta que recebeu a falta, ele vai cobrar um lance livre. Por exemplo, quando ele estiver no ato do arremesso, ele estiver fazendo um arremesso e sofrer uma falta, ele tem direito a cobrar 2 lances livres atrás dessa linha branca aqui. Certo? Ou seja, na cabeça do garrafão. Isso se ele fizer um arremesso dentro da zona de 2 pontos. Se ele fizer um arremesso atrás da linha dos 3 pontos, aí ele vai ter direito a 3 arremessos. Certo? Alguém que escreveu aí? Tipo um pênalti, exatamente, tipo um pênalti. Só que no caso ele terá 2 chances de arremesso. E cada chance vale 1 ponto só. Beleza? Basquete é um esporte que tem muitas regras, gente. Então, em relação às regras, a gente vai ter um trabalho maior. Eu vou trazer tentar trazer o máximo de regras para vocês conhecerem aqui, tá? Então, tem muitas regras. Tem tanta regra que o basquete ele é um esporte de quadra que utiliza a maior quantidade de árbitro. Então, eu tenho um árbitro desse lado, um árbitro do outro e um árbitro aqui próximo à cesta. Então, são 3 árbitros com espaço pequeno de jogo. Por quê? Porque tem muitas regras e muitas das vezes os árbitros não vê essa regra. O árbitro que está aqui não consegue ver a ação do jogador aqui nesse ponto. Então, por isso que tem um de cada lado e um embaixo. No basquete também, assim como no futsal, os árbitros não podem entrar dentro da quadra durante o jogo, tá? Na hora que o jogo está parado, ele pode entrar e sinalizar lá para a mesa quem fez a falta e que tipo de falta foi. Beleza? Então, sobre a quadra, o que eu tinha para falar era isso. Eu tenho tamanho da quadra, 28 metros por 14, né? 14 de largura e 28 de comprimento, tá? No futsal, para vocês terem uma base, eu gosto sempre de fazer essa comparação, porque é o esporte mais conhecido, né? No futsal, por exemplo, o tamanho da quadra é 40 metros, a quadra oficial. 40 por 20. No basquete é 14 por 28. 28 por 14. Então, daí vocês percebem a diferença de tamanho. Certo? Mais alguma dúvida em relação à quadra? Não? Por enquanto tá de boa. Então vamos lá. Bom, em relação à quadra era isso, tá? Agora eu vou contar um pouquinho sobre a história, né, do jogo para vocês. E no final da nossa aula eu vou colocar um formulário aqui para vocês responderem baseado no que a gente está conversando aqui hoje. Beleza? O tamanho da cesta tá aqui na história. Eu vou falar para você, Victor. O tamanho da cesta é 3 metros e 5 centímetros. Altinho, né? Olha lá, ó. Basquete foi inventado nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 1891. Faz tempo, hein? Na Associação Cristã de Moços. Pessoal, a Associação Cristã de Moços era uma rede de colégios muito famosa lá nos Estados Unidos. Vocês terem a oportunidade de aprender sobre os outros esportes, se eu não me engano, acho que o vôlei também foi criado nessa Associação Cristã de Moços. Por que moços? Porque era uma escola só para meninos, só para homens. Não tinha meninas estudando nessa escola. Antigamente as escolas eram divididas. Meninas estudavam em um colégio, os meninos estudavam em outros. Certo? Apesar dele ser criado nos Estados Unidos, quem criou o basquete foi um professor canadense.
O nome dele, James Naismith. Nasceu em 1891 e morreu em 1940. O que o James fez? O diretor da escola, ele falou assim, falou para esse professor, ô James, eu preciso que você crie um esporte que vai fazer o pessoal se movimentar, né? Por conta do inverno rigoroso, estava fazendo muito frio naquela época. Eu preciso que você faça essas pessoas se movimentar para poder esquentar. Só que você não pode utilizar o local que eles faziam a educação física. Você vai ter que criar alguma coisa aí para eles fazerem, de forma que eles joguem em algum local fechado. Aqui está falando do ginásio, mas naquela época não tinha ginásio, tá, gente? Então eu trouxe essa parte aqui só para desmentir o que está escrito aí. Tá? Então, naquela época era em pátio, né, local aberto. Então, como o inverno estava muito rigoroso e estava chovendo muito naquela época, o diretor falou assim, eu preciso que você invente alguma coisa aí para os meninos fazerem, de forma que eles não precisam sair lá de fora para poder praticar. Então, eles têm que praticar alguma coisa em local fechado para poder esquentar e não ficar protegido do frio. Então, o que ele fez? Ele pegou 2 cestos de pêssego, isso mesmo, gente, pêssego. Lá naquela região a produção era muito grande. E colocou no alto de uma parede. E as equipes tinham que encestar a bola. Na verdade, essa parte aqui de colocar na parede veio um pouquinho depois. Na verdade, ele pegou esses 2 cestos e colocou em cima de 2 armários, um armário de cada lado. Pegou a câmara de ar de uma bola de futebol americano, na época, eu não lembro qual que é, e começou a explicar um pouquinho das regras. Por sinal, a altura que ele colocou esse cesto, depois eles fizeram a medida lá, fizeram a medição, e a altura registrou 3,05 metros. Ou seja, quando o basquete foi inventado, a altura da cesta permanece até hoje. Ué, professor, mas espera aí que entra a parte da parede. Professor, então ele pegou os 2 cestos, colocou em cima lá dos 2 armários e pediu para as equipes tentarem arremessar essa bola, fazendo com que a bola caísse dentro do cesto. Pois mas aí o armário lá naquela altura, a bola caía dentro do cesto, como é que eles pegavam depois? Porque hoje o basquete, a cesta, ela tem um furo embaixo. Foi aí que eles tiveram a ideia de colocar na parede e não colocar no armário. Com isso, eles tiraram o fundo do cesto. Com o passar dos anos, as regras foram modificando, né, e foram chegando nas quadras igual é hoje, as cestas igual é hoje, os aros, né, que é a parte lá da circunferência onde a bola entra, a tabela, né, que hoje em dia é praticada em acrílico. Teve uma época aí que a tabela era de vidro, e os jogadores eram tão pesados e tão fortes que quando eles iam enterrar, o vidro quebrava. Então, as regras foram modificando conforme foi passando o tempo, com o passar dos anos. Certo? Aqui está o nosso amigão James Naismith. Aqui está meio fora de foco aí, mas eu acho que dá para vocês verem um pouquinho. Aqui está as primeiras equipes. Aqui, se vocês observar, o James está aqui, ó. Só que essa foto aqui não é do ano que foi inventado, não. Aqui tá os 2 cestos de pêssego. Beleza? E falando, alguma dúvida aí em relação à história? Alguma curiosidade, alguma pergunta? Esse canadense, ele estava no Canadá ou nos Estados Unidos? Ele era um canadense que trabalhava nos Estados Unidos. Como o Canadá é um país vizinho, né? É como se fosse aqui, e falam a mesma língua, né? Além do Canadá, se eu não me engano, acho que fala francês também, além do inglês. Como os 2 países são vizinhos e as 2 línguas são iguais, uma das, né? Então, muita gente do Canadá trabalha e estuda nos Estados Unidos. São países vizinhos lá que tem essa relação. É como se fosse Brasil com Portugal se os 2 fossem vizinhos, né? Mas não é. Mais alguma pergunta? Não?
Basquetebol no Brasil. O Brasil, ainda bem que não é. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o esporte. Olha só, se o basquete foi inventado em 1891, 5 anos depois ele já estava aqui no Brasil. Em 1896, um professor americano chamado Augusto Shaw, não é o Shaw lá do seriado não, viu, gente? Foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie, em São Paulo. Esse colégio, se eu não me engano, acho que existe até hoje, viu? E introduziu o jogo no país. Apesar que ele introduziu esse jogo no país, o primeiro torneio ele aconteceu lá no Rio de Janeiro. E o campeão desse torneio foi o América. Existe um time lá inclusive é um time de futebol, um clube, lá no Rio de Janeiro, e chamado América, e ele foi o primeiro campeão desse torneio, né? O primeiro torneio de basquete do Brasil. E a primeira Liga Nacional, que é um campeonato, ele aconteceu no Rio de Janeiro em 1919, já se passaram mais de 20 anos aí, desde quando ele chegou no Brasil até a primeira liga, a primeira competição de verdade mesmo. E o campeão foi o Flamengo. O Flamengo, inclusive, hoje em dia é o principal time de basquete do Brasil, já tem não sei quantos títulos aí. A primeira seleção brasileira, ela foi convocada em 1922. Ela disputou amistosos contra a Argentina e o Uruguai. E ela venceu os 2 amistosos e venceu esse pequeno torneio. Além disso, muita gente não sabe, inclusive muitos adultos, o Brasil já foi campeão mundial de basquete por 2 vezes no masculino e 1 vez no feminino. O masculino foi campeão em 1959 e 1963. Pessoal, o basquete, a Copa do Mundo de basquete, ela é tipo a Copa do Mundo de futebol. Ela acontece de 4 em 4 anos também. Tá? Então, o Brasil foi bicampeão por 2 edições seguidas no masculino. No feminino, foi em 1994. E essa equipe feminina era comandada pela Paula, Hortência e a Janete. Quando foi a última Copa? Se eu não me engano, acho que foi o ano passado, viu, Alana? Se eu não me engano, acho que foi o ano passado, se eu não estiver enganado. Então, essa competição, esse Mundial feminino em 94, o Brasil tinha um timaço. Eu, naquela época, eu tinha 13 anos, eu já gostava do basquete. E os destaques desse time, né, dessa seleção, era a Paula, chamada de Magic Paula. Por que Magic Paula? Porque na mesma época existia um jogador americano chamado Magic Johnson. Então fizeram essa comparação com ela e deram o mesmo apelido. E a Hortência, vocês vão conhecer a Hortência, que eu tenho fotos dela aqui. Ela tinha um gesto muito característico na hora de fazer o lance livre. Ela fazia isso aqui com o ombro, dava uma respirada funda aí e depois fazia o arremesso. Vocês vão perceber também, caso vocês assistam a alguns jogos de basquete, vocês vão perceber que na hora do lance livre, como o jogo ele é muito intenso, na hora do lance livre, o atleta ele precisa estar concentrado. Então, muitos deles fazem diferentes gestos para se concentrar. Então, tem jogador que dá uma sopradinha na mão, tem jogador que dá um beijo aqui em alguma tatuagem que ele tem no pulso, no punho. Cada um tem o seu jeito próprio lá. Tá? Para que isso? É mania? Não, é uma forma de concentração. Assim como, igual, não sei quem colocou aí como se fosse um pênalti no futebol, igual os jogadores do futebol aí, às vezes, faz aqueles gestos lá antes de cobrar o pênalti. Né? Fazendo uma relação assim, bem a grosso modo. Tá aqui o primeiro time, né, o pessoal da escola lá do Colégio Mackenzie, lá em São Paulo, foto bem antiga, talvez vocês não vão identificar aí, mas só para conhecimento. Aqui está o time, essa foto aqui foi restaurada, né, ela não é desse jeito, por conta da época, mas é o time do Brasil que foi bicampeão mundial. E aqui o time feminino, que foi campeão, que foram campeãs mundiais lá em 1994. Tá vendo o que está escrito aqui, gente? Caixa Econômica Federal. Era o patrocinador da seleção na época.
Tá vendo que até a logo mudou? E aqui temos os destaques, grandes nomes do basquete brasileiro e mundial. Aqui a gente tem o Oscar, que nunca foi campeão mundial com a seleção, mas foi é considerado ainda um dos maiores jogadores de basquete da história. Tanto brasileira, que não se compara com ninguém, tanto mundial também. A Paula é essa daqui com a faixinha na cabeça, e a Hortência é essa aqui que está deste lado. Aqui ela está no gesto lá de fazer o lance livre. Parece que ela está até com o olho fechado para concentrar. O número 32 aqui de amarelo é o Magic Johnson, que foi da mesma época da Paula, e ela teve esse apelido fazendo uma relação com o apelido dele. Inclusive, gente, esse Magic Johnson, ele parou de jogar basquete porque ele contraiu o vírus HIV, né? E ele é considerado até um fenômeno até hoje, porque até hoje ele é vivo, ele tem o vírus do HIV, a AIDS, no caso, né? E ele tá lá, saudável, toma lá as medicações, mas assim, quem olha para ele fala que é uma pessoa que não tem nada, né? E ele contraiu o vírus nessa época que ele jogava aqui. E é considerado também um dos maiores jogadores da história. De camiseta branca, número 23. Quem que é isso aqui? Quem sabe? Fala o nome dos outros dois aí, vamos ver quem sabe. São conhecidíssimos. Ninguém sabe, gente? O de amarelo, número 23, é o LeBron James. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí, pelo menos, né? Pelo menos ouvi falar. Conhecer, eu não sei. Alguém deles é o Jordan? Sim, o Jordan é o 23 aí com a camiseta branca, do Chicago Bulls. Inclusive, o Jordan, Michael Jordan, é o dono daquela marca de tênis Air Jordan. Sabe aquela marca que tem um homenzinho lá com as pernas abertas, saltando? Quem já ouviu falar? Quem já viu essa marca aí? O Jordan é o dono dessa marca. Na verdade, essa marca foi criada para ele, em parceria com a Nike. Como ele é um atleta até hoje, ele tem contrato vitalício com a Nike, o contrato dele com a Nike não encerra nunca, só quando ele morrer, a Nike criou essa marca para ele. Aquele desenho é de um dos campeonatos de enterrada que ele participou, e ele fez aquele movimento lá. Inclusive, para fazer o Jordan é um fenômeno, né? Ele considerado aí por muitos o Pelé do basquete, né, se a gente comparar com o futebol. E o LeBron James, eu posso comparar ele com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Né? Aceito quem quiser me dar um, eu também quero. O Jordan é caríssimo, né, gente? Então, o Michael Jordan, ele tem esse contrato e essa marca foi criada por ele, porque ele tinha um gesto característico na hora de fazer a enterrada. Inclusive, ele foi um dos primeiros jogadores que conseguia pular da linha do lance livre e enterrar lá na cesta, ou seja, a marca chama Air Jordan por ele praticamente voar quando ele fazia a cesta, quando ele enterrava, né? Então, ele além da categoria dele, além de ser um ótimo jogador, ele tem essas particularidades aí. O LeBron James, todo mundo aí já vai conhecer, ou já conheceu até através do filme Space Jam, né, que foi lançado agora. Na verdade, o Space Jam de agora é o 2, porque o 1, quem era o ator era o Michael Jordan. Então, eles fizeram a gravação do 2 agora, com o LeBron James. Certo? Só para entendimento de vocês aí. Hora da atividade. Antes da atividade, quem tem alguma pergunta aí para poder fazer? Quem tem algum comentário? Estou sentindo que vocês estão muito caladinhos hoje, gente. Essa atividade vai valer quanto? Essa atividade vai valer 2 pontos. É uma atividade a respeito da aula que a gente teve agora, a respeito do que eu falei, do que eu mostrei aqui para vocês. Se eu não me engano, acho que são 3 perguntas. Super tranquilo de responder.
caso vocês tenham prestado atenção no que eu disse aqui. Por isso que é importante a gente conversar, a gente trocar ideia a respeito da aula que a gente está tendo, e não deixar, às vezes, só o professor falando e vocês só ouvindo. Eu gosto muito do debate. Beleza? Professor, eu não sei de basquete, não, assim, eu sei que o senhor acabou de me dizer aí, eu só sei o que o senhor disse, mas, assim, além disso, eu não sei mais nada. Eu só Não. sei que o nome é basquete, a única coisa que eu Não, sei. beleza. Se você prestou atenção aqui, se você entendeu o que eu disse, você vai conseguir responder essas perguntas aqui sem fazer força. Ó, Victor, acho que tudo que o senhor falou eu já sabia. Que bom, Victor. É bom, isso é bom saber que da escola que você veio, não sei se você aprendeu na escola, né? Mas caso você já tinha um conhecimento a respeito disso, provavelmente deve ter sido algum professor, ou no caso aí você falou que praticava muito, né? Ensinou ou você mesmo procurou conhecer sobre. Na minha, o Renan ficou no vôlei. Beleza, gente, não tem problema. O importante é vocês aprenderem a respeito de esportes. O basquete, pessoal, na época que eu tinha a idade de vocês, até antes, eu falei que o Campeonato Mundial lá foi em 94, e eu assisti, eu tinha 13 anos, eu comecei a assistir o basquete, eu tinha 11. Então foi aí por volta de 92, 91, 92, 93. Naquela época, a Bandeirantes, a Band, passava o campeonato dos Estados Unidos, a NBA, na TV aberta. Então, naquela época, não tinha Sport TV, ESPN, Sky, não tinha esse tipo de televisão, não. Então, era Globo, Bandeirantes, Record, SBT, né? Então, a Band passava esses campeonatos. Então, eu comecei a assistir, comecei a gostar e acompanhar. E muitas das coisas que eu aprendi a respeito de esportes foi assistindo também, porque vocês devem ter conhecimentos, a mãe de vocês ou o pai de vocês em conversa, deve ter falado alguma coisa com vocês a respeito da educação física antigamente. Na minha época, não tinha essa abordagem que a gente tem dos esportes. Às vezes a gente só jogava, ficava só voltado para a quadra, né? Muitas das vezes, e hoje em dia ainda é assim em alguns lugares, muitas das vezes era só futebol, né? Então, a gente não tinha esse conhecimento. O que a gente queria aprender, a gente mesmo que procurava o conhecimento e aprender sobre, né? Hoje em dia, Gabriel, ainda tem escolas assim. O professor simplesmente ele dá uma bola lá e deixa o pau quebrar, como se diz, né? Já tem outras escolas que o professor ele faz questão de desenvolver a maior parte dos esportes possíveis. Esportes não, a maior poder para você trabalhar. Beleza? Mas é isso. Então eu vou colocar aqui o formulário. Vocês, por favor, vocês terão aqui a aula de vocês termina 12h40, é isso? Então a gente tem um tempo aí bem grandinho para poder responder, tá? Então quem está aqui na sala, respondam agora, não deixe para depois. E assim que vocês terminarem de responder, a gente conversa mais um pouquinho. Prometo para vocês que eu vou liberar vocês mais cedo hoje, tá? Para a gente seguir com o nosso conteúdo na próxima aula. Teve alguém que abriu o microfone aí, quem foi? Essa atividade vai valer como chamada também? Sim, ela vai valer os 2 pontos e vai valer como presença para quem não veio. Tá bom? Mas se errar tudo, ainda vale a presença, né, professor? Não, você não vai errar não, Sara. Eu tenho certeza que você prestou atenção no que eu falei. Eu prestei. Tudo que eu sei de basquete agora é o que o senhor, antes eu não sabia nada, agora eu sei que o senhor me falou. Aí, ó, tá bom, está valendo então. Já está começando a aprender aí. Vocês vão aprender muito mais. Ô, professor, você já postou? Vou postar agora. Parar aqui a apresentação. Professor, depois você podia colocar esses slides lá no Classroom, né? Vou colocar, eu sempre coloco, é porque eu vou disponibilizar aqui primeiro, mas eu vou colocar lá sim, eu fiz isso com as outras turmas que eu já dei aula. É que vai ficar mais fácil. Nossa,
todo ano falavam pra mim sobre basquete. Já fui pro Geng, meu primo joga basquete, mas eu nunca sei nada. Eu sempre esqueço É. tudo. Como é que chama seu primo? Pedro. Ele joga onde? Aqui em Uberaba mesmo? Não, eu não moro em Uberaba, não. Ah, você mora onde? Em Veríssimo. É perto. Veríssimo tem... Tinha um professor que trabalhava o basquete aí, né? Uhum. O pessoal Aí gosta. ele foi pro Geng, não sei o quê. É. Pessoal, na verdade, eu tô tentando compartilhar aqui, mas não deu certo. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Tá? Vocês já acessam lá. Inclusive, quando vocês acessarem por lá, vocês já mostra para mim que já foi devolvido. Então, é até mais fácil para mim não ter dois trabalhos. Aconteceu na última aula, de eu ter colocado aqui o link, e depois eu tenho que conferir alguns casos de alunos que preencheu por aqui, mas não apareceu como devolvido lá. Tá? Então, eu vou colocar lá agora, que aí a gente faz um trabalho só. A gente tem tempo para isso. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, pode fazer. Essa tarefa é para entregar hoje, né? No horário da nossa aula. Isso, agora. Ah, tá. Pode sair? Não, peraí um minuto. Essa atividade é para copiar no caderno? Não, vocês vão só responder o formulário e já vai aparecer para mim, tá? Tá bom. Como que vai ser seu trabalho para próximas aulas? Eu vou explicar assim que vocês me der o retorno aqui, que já preencheu o formulário, pode ser? Tá. Só que assim, eu vou explicar assim, de forma bem superficial, porque aí nas próximas aulas, conforme eu só vou passar o trabalho depois que a gente terminar o conteúdo todo do basquete, tá? Então a gente tem um tempinho. Vou já criar aqui. Calma aí, gente, vai dar certo. Ô, professor, então, o basquete não é um esporte que vai na Olimpíada, não? É um basquete que vai na Olimpíada. Sabe por que vocês não viram a seleção brasileira no basquete, na Olimpíada? Porque o Brasil não classificou nem no masculino, nem no feminino. Ah, eu tava vendo assim, o handball que eu gosto tava, futebol também. Agora aí eu perguntei, será que o basquete também é um esporte da Olimpíada? Porque eu não vi. Então, o Brasil ele passa por passa por um mau momento no basquete em geral, né? Para não chegar a classificar, para não classificar para uma Olimpíada, assim, é grave, sabe? É muito grave. Por quê? O Brasil sempre teve tradição no basquete. Então, essa tradição ela vem se perdendo através do tempo. Apesar que hoje em dia o pessoal tem muito mais conhecimento, tem muitos jogadores que jogam, até um tempo atrás, né, hoje em dia tem menos, que jogam na principal liga, né, de basquete do mundo, que é a NBA lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim o Brasil ainda está para trás, assim, sabe? Eu vou colocar aqui data de entrega, dia 21, que é a semana que vem, ó, dia 20, mas é só para o pessoal que não pôde estar presente, para eles poderem assistir a gravação e poder fazer a atividade depois, tá? Lembrando que ela também vale como substituição da presença, né? Validação da presença de quem não participou. O professor, é formulário? Formulário. Ó, tô colocando lá agora, tá? Pronto, já tá lá. Eu não coloquei as instruções, porque eu vou colocar as instruções depois para quem não assistiu, tá? Eu coloquei aqui rapidinho para vocês fazerem aí e aproveitar que o conteúdo ainda tá fresco aí na cabecinha de vocês.
A Luísa colocou, acho que não tem tanto incentivo. Ô, Luísa, esporte, eu já comentei isso na aula com os outros primeiros, lá do outro técnico. O esporte no Brasil não é nem questão de incentivo. O esporte no Brasil, ele passa por dificuldades por conta de gestão. O que é gestão? São as pessoas que comandam os esportes, que fazem esses esportes não ter o devido destaque. Talento o Brasil tem, pessoas capacitadas para trabalhar com qualquer tipo de modalidade o Brasil tem, então falta gestão mesmo, falta aquela pessoa para comandar, aquele diretor, fazer as coisas certas, né, e fazer a modalidade se desenvolver. A gente, hoje em dia, vocês aí na idade de vocês conhecem muito o vôlei, porque o vôlei do Brasil ganhou muita coisa de alguns anos para cá, ganhou muitos campeonatos, e ainda assim, a Confederação Brasileira, lá, o pessoal que comanda o vôlei no país, passou por escândalo. O que é escândalo? É roubo, pessoal que desvio de verba, essas coisas que a gente está acostumado a ver aí, que não é certo, mas a gente está acostumado a ver em várias áreas aí da nossa vida. Né? Então, acho que falta para o esporte a questão de gestão mesmo, e o pessoal parar de olhar um pouquinho para o próprio umbigo e começar a olhar em prol da modalidade mesmo. Isso é o basquete, é o futebol, a gente tem escândalo aí na CBF, lá do futebol também, então o problema é gestão, certo? Lá nos Estados Unidos, o basquete é mais forte, né? Porque tanto que o povo gosta até mais de basquete do que o próprio futebol lá, né? Eu vejo isso é questão de popularidade, é questão de cultura, né? O Brasil, ele tem uma cultura futebolística, né? O Brasil tem uma cultura do futebol, que está enraizado aí há muitos anos. Cada país tem a sua cultura. Os Estados Unidos, a cultura do país é o basquete, é o futebol americano, o próprio vôlei também é muito forte lá. Na verdade, assim, a gente fala do basquete porque a gente vê muito o basquete dos Estados Unidos, né? E a gente até brinca, fala, aqui no Brasil, enquanto o menino, vou falar de menino, né, de homens, enquanto o menino aqui, o primeiro presente que ele ganha quando ele é um bebê, ele ganha uma bola de futebol. Lá nos Estados Unidos, o primeiro presente que ele ganha é uma bola de basquete. Então, por isso que existe essa cultura aí do basquete lá. Só que tá mudando, tá, gente? O pessoal tá começando a se interessar por outras modalidades aí. E os Estados Unidos tem, além do basquete, tem muitas outras modalidades aí. A cultura deles, eles têm uma cultura esportiva muito forte, eles fazem a relação dessa cultura com a educação. Então, o aluno, ele sai, igual, por exemplo, vocês aqui, vocês estão no ensino médio. O aluno de ensino médio lá dos Estados Unidos, ele já participa dos campeonatos do ensino médio, ele já se torna um atleta no ensino médio, para quando ele sair do ensino médio, ele vai para uma faculdade que tem tradição no esporte que ele quer. Então, por exemplo, eu vou para uma faculdade lá que o forte deles é o basquete. Eu jogo basquete aqui no ensino médio, então eu vou para lá, para essa faculdade, porque o forte lá é o basquete. Aí, na faculdade, ele tem as competições. Tem lá o NCAA lá, que é o campeonato universitário deles lá. Então, ele sai isso para ganhar a bolsa também. Então, ele sai desse campeonato, ele tem duas opções. Ou ele vai para a NBA para virar jogador profissional, ou ele vai ter a profissão dele que ele escolheu quando ele fez a faculdade. Então, tem é interligado, né? Então, Sara, você levantou a mão? Eu só tô perguntando, exemplo, se a última pergunta tem que colocar o nome do jogador, né? Se tem problema se colocar o nome errado, exemplo, assim, letra, assim, porque eu não sei o nome certo. Se eu entender o que você escreveu, tá valendo. Então tá bom. Acho que eu tenho de ter escrevido errado, assim. Não até porque na aula aqui agora eu não escrevi o nome, né? Eu só falei, né? Alguns escreveram aí no chat. Eu vou escrever assim, pelo que eu ouvi. Uhum. Aí, se tiver errado, assim, a gramática, assim, a ortografia. Tranquilo, Sara, relaxa que você está muito tensa. Fica tranquilo. Então é isso, galera. A parte
do esporte, né? Se a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, a gente está bem atrás. E o resultado disso a gente vê nas Olimpíadas. É só vocês verem a quantidade de medalhas que os Estados Unidos conquistaram e a quantidade que o Brasil conquistou. Né? Deixa eu ver. Ó, vou entrar aqui na atividade. Tem o pessoal falando que já preencheu. Ó, já vi aqui Ana Luísa, Gabriel, Laissa, ou Laíssa, Letícia, Sara e o Thomas. Esses alunos que eu falei o nome aqui, se vocês quiserem partir, pode partir. Quem já preencheu, né? Quem não preencheu, termina de preencher aí. Tchau, professor. Semana. Oi? Bom final de semana pro senhor. Até semana que vem. Ó, para vocês também. Eu vou colocar meu... Professor, meu deu certo aí. Ó, apareceu agora João Marcos. Então tá Professor. certo. Valeu aí, tchau, tchau. Valeu, João. Pode falar, Professor, uma Eric. dúvida. No caso, acho que é a segunda pergunta. No caso, é quando o basquete foi criado ou quando ele chegou aqui no Brasil? Quando ele foi criado. Ah, ok. Professor, meu formulário chegou aí também? Peraí, Rafaela, deixa eu voltar aqui para a turma. O seu é um F, né? Aham. Erenísia, Alana, Letícia Kaori, Lucas Gabriel, Luna Eduarda. Deixa eu abrir outra página aqui. Para mim não ter que ficar saindo de uma e entrando na outra. Aqui está um F. Um G. Atividade. Ana Luísa, Gabriel, José Victor, João Marcos, Laissa, Letícia, Sara, Thomas e Ana Laura. Os que apareceram aqui dá um G até agora. Dá um F só apenas aqueles 5 lá que eu disse. Vou atualizar aqui. Rafael e Gabriel, vou verificar aqui, tá? Eu vou encerrar a gravação, e aí eu vou continuando com os que estão aqui, quem ainda não fez, tá bom?